Estimados irmãos e irmãs, hoje é a sexta-feira da Paixão, dia em que nós lembramos e refletimos a morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso acolho a cada um e a cada uma de vocês com as palavras bíblicas de 1 Coríntios 1, versículo 18, que nos diz: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que nós também possamos receber essa mensagem com confiança, com fé e esperança, porque nós aqui nos reunimos em nome de Deus, que nos mostra o seu poder através do seu Filho amado Jesus Cristo. Nos reunimos em nome do Espírito Santo, que nos congrega, que nos reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Nos reunimos em nome desse Cristo, que nos deu a sua vida pela nossa salvação. Assim nós estamos reunidos, reunidas, em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, que sempre de novo, quando nós nos achegamos diante dele, ele ouve o nosso clamor, ouve também quando nós nos colocamos diante dele com as nossas falhas, com os nossos medos, com tudo aquilo que aflige e causa sofrimento, que tira a nossa paz, que nós, por isso, nesse dia, nós nos encontramos com esse Deus e queremos nos colocar diante dele em oração. Convido você aí, como você está, para fechar os seus olhos e encurvar a sua cabeça e que diante desse Deus nós possamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Criador, Tu transformas a nossa vida, o Teu amor por nós é tão grande que através da morte de Jesus Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados e a vida nova. Por isso, nesse momento, Senhor, onde nós estivermos, nós Te pedimos, perdoa-nos quando falhamos, perdoa-nos quando nós nos omitimos, perdoa-nos quando não conseguimos tomar parte da morte de Cristo Jesus e por vezes até nos afastamos da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando somos fracos, fracas, falhos, falhas. Ajuda-nos com o Teu amor e com a Tua misericórdia. E acolhas também, Senhor querido, a nossa confissão individual no momento em que nós silenciamos diante de Ti. Com o coração arrependido, Senhor, é que nós nos colocamos diante de Ti. Em nome do Teu Filho amado, que nos redimiu através da cruz, é que nós oramos. Amém. Em 2 Coríntios 5, versículo 21, nós ouvimos: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a sua vontade. Assim, declaro a você que os teus pecados são perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, reconciliadas com Deus, partilho com vocês a nossa reflexão do dia de hoje. Hoje nós celebramos, diferente dos outros anos, a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Para nós, esse dia talvez seja até normal, porque já estamos em casa há alguns dias, já convivemos com a nossa família diferentemente dos outros anos, estamos mais próximos uns dos outros, umas das outras, e talvez, queira Deus, que mais próximos da nossa fé e da nossa confiança nesse Deus que nos garante que está conosco. Porém, há mais de 2000 anos,
Esse dia, essa sexta-feira, não foi só um dia normal. Também para nós hoje não é. Há 2000 anos atrás, as pessoas viviam em um mundo de intrigas, de poder, de liderança, de grupos diferentes que discutiam entre si a história de um homem que contrariava as leis, que contrariava as regras e que fazia diferente a sua caminhada. E por vezes incomodava algumas pessoas. De um outro lado, nós percebemos com a história da Bíblia, que nós tão bem conhecemos, que havia um poderio político, militar, que imperava naquela situação. Naquele tempo, vivia o tal Jesus de Nazaré, que pregava e vivia o amor de Deus e que criticava, por muitas vezes duramente, a hipocrisia religiosa que via. Ele também desrespeitava as regras, convivia com leprosos, doentes, mulheres. Aproximava-se de todos os tipos de gente, impuros. Inclusive os curava e reintegrava a cada uma na sociedade religiosa e civil. Com tudo isso, se não bastasse, ele dava a entender que era o Messias e por vezes, por muito tempo esperado pelo povo. Por isso Jesus se tornava um inimigo, incômodo entre os judeus e também para os romanos. Nos evangelhos nós ouvimos vários relatos de como se armou ao redor de Jesus uma vasta intriga e também uma perseguição para prendê-lo. Os judeus o empurraram à sua contenda e ao seu mal-estar ao governo romano, que acabou decretando a morte de Jesus. A Sexta-feira Santa da crucificação foi um alívio para os judeus e um crucificado a mais ao povo romano. Verdade é que Pilatos lavou as suas mãos e cedeu à pressão e executou Jesus. Página virada para judeus e romanos. Decepção, tristeza, descontento aos seguidores de Jesus. Porém, para nós, o domingo seguinte modifica a nossa vida. O Deus ressuscita aquele que todos julgavam morto, derrotado, e para a surpresa e a incredulidade até de amigos e seguidores, Deus faz com que a morte se transforme em vida e salvação. Nesse dia, eu compartilho com vocês rapidamente, deixo essa tarefa para que vocês leiam da Bíblia de vocês, do livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 18 até o 21. Nesse texto fala que tudo é feito por Deus, ao qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos dá a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. E em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, talvez
o resumo todo desse texto de 2 Coríntios seja a palavra reconciliação. Nesse tempo em que nós vivemos, estamos ouvindo, vendo que muitas pessoas têm se reconciliado. E por muitas vezes, nesses últimos dias, em ligações, em contato com as pessoas, irmãos e irmãs da nossa paróquia, eu tenho ouvido: agora as pessoas procuram Deus. Agora nós percebemos que todos têm fé e esperança. Agora buscamos, e por que não antes? Me pergunto se nós também não estamos por vezes fazendo o papel dos romanos, dos judeus, quando olhavam para Jesus e diziam: você é o Messias? É você o Rei que vem para salvar a todos e todas? Se esse tempo de Quaresma é um tempo de reconciliação, de aproximação e de reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, e de que muitas vezes somos nós que também buscamos na hora do vamos ver a Deus, porque nós temos apontado os nossos dedos para o nosso irmão e para a nossa irmã que tem uma oportunidade de perceber que esse amor que Deus nos dá através da cruz também é por ele, por ela. Talvez a mensagem da Sexta-feira Santa do dia de hoje, para nós que nos dizemos pessoas cristãs, entendedoras do Evangelho, da sua palavra, do amor que vem de Deus, a nossa tarefa, irmãos e irmãs, é levarmos essa palavra adiante, assim como nos diz o texto. Portanto, não falamos em nosso nome, estamos falando no nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. A palavra-chave é a reconciliação. Reconciliação é a resposta a todas essas perguntas e questionamentos que nós nos fazemos e que hoje faço a você e faço a mim mesma. Reconciliação é a resposta de Deus ao ser humano e ao mundo que teimam em odiar, em fazer inimigos e inclusive ser inimigo muitas vezes de Deus, ignorando-o, deixando-o de fora de suas vidas. Todo esforço nosso, esforço humano por si só, não consegue estabelecer essa reconciliação. Por isso que olhemos para essa cruz, que nos lembra que Cristo vem a nós, enviado por esse Deus que é Deus nosso, Deus conosco, é enviado para sofrer a morte nessa cruz, para nos reconciliar. Por isso digo, quem somos nós para discutirmos, questionarmos o seu amor, a sua graça, e pensarmos que essa palavra é só para nós mesmos, que somente nos salva. No meio de tudo isso, nós nos damos conta que muitas vezes não somos essas pessoas que são enviadas a falar desse Deus, dessa graça e desse amor. Que no meio da situação em que nós vivemos, possamos nós compartilhar desta palavra, deste amor e desta reconciliação. Tomo a liberdade de partilhar com vocês uma pequena poesia que é de autoria de Johannes Hansen, que nos chama a atenção de que muitas vezes nós também somos egoístas. Nós muitas vezes não gostamos de repartir a palavra, a paz, o amor. Talvez também não gostamos de nos reconciliarmos. Repartam o pão com as outras pessoas, já que o pão apetece muito mais se for quebrado e partilhado.
Repartam o pão com as pessoas, já que o pão repartido e partilhado anima, reanima. Repartam a palavra com as outras pessoas, já que ela é rica demais para servir apenas vocês. Repartam a palavra com as pessoas, com as outras pessoas, visto que ela vai servir para a salvação de muitos e não só a tua salvação. Repartam, compartilhem o sofrimento com as outras pessoas, já que se trata da dor do teu irmão, da tua irmã também, e não somente a tua dor. Repartam o sofrimento com as outras pessoas, visto que o amor é um mandamento do nosso Deus, do nosso Senhor. Repartam a luz com as outras pessoas, a fim de que ela espante a escuridão e ilumine os nossos caminhos, não só o teu caminho. Repartam a luz com as outras pessoas, a fim de que ninguém mais viva e fique sobre as trevas. É para isso que Deus nos chama, nos prepara, nos envia. E talvez hoje, nesse dia em que nós lembramos de sua morte, do seu sofrimento e dessa caminhada tão sofrida, da semana da Quaresma que terminou, da semana da Paixão que nós hoje caminhamos, essa semana não pode ter passado em vão. Muitas pessoas dizem que essa quarentena que nós vivemos nos transformará. Eu me arrisco a dizer que essa quarentena nos reconciliará e que essa reconciliação seja plena e que seja a reconciliação entre o nosso coração ao coração do nosso Deus, que nos ama, mesmo que nós falhamos tanto, que erremos, que odiemos, que sintamos raiva, que tenhamos medo. Mesmo assim, Ele olha para mim, olha para você e diz: tu és meu filho amado, a minha filha amada. E é a você, a nós, que Ele envia para reconciliarmos, nos reconciliarmos com as pessoas e, por que não, reconciliarmos o nosso mundo, para que não só nós sejamos diferentes, mas que toda a nossa realidade, a partir de tudo isso que temos visto, sentido e vivido, seja diferente depois, quando nós acordarmos no domingo da ressurreição e nos sentirmos vivos de novo, livres, salvos, com amor, com paz e misericórdia. Que esse Deus nos acompanhe. Afinal de contas, não há ressurreição sem a morte e a dor da cruz. Que tenhamos paz, que tenhamos esperança e que confiemos que Ele vencerá a morte pela vida, pela graça e pelo seu amor.